É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Júlia chamou um táxi e entrou correndo no carro. Ela disse ao motorista para onde a levaria. Assim que o motorista deixou em seu destino, a mulher de 40 anos pagou e saiu rapidamente do carro. Em seus pensamentos, havia apenas a ideia de que agora toda a dor em sua alma logo acabaria e ela finalmente encontraria a paz. Júlia se aproximou rapidamente da cobiçada ponte, o som de seus saltos ecoando alto no silêncio. Eram 4 horas da manhã e não havia ninguém lá. A mulher havia escolhido essa ponte de propósito, pois ela sempre estava um pouco cheia. Assim, ela tinha certeza de que ninguém interferiria em seus planos. Júlia atravessou rapidamente o meio da ponte e parou. Ela olhou por cima da grade para a água e deu um suspiro de alívio, porque agora tudo acabaria aqui. A mulher subiu no corrimão e olhou para o céu quando, de repente, ouviu a voz de um homem falando baixinho: uma decisão tola, há muitas outras maneiras de acabar com sua vida. A mulher estremeceu ao ouvir a voz e virou a cabeça para o orador. Ela viu um homem mais ou menos da sua idade parado do outro lado da rua, próximo a outra grade. Júlia se perguntou como esse estranho poderia estar aqui, já que ela não tinha visto quando chegou. A mulher respondeu: de onde você veio? O senhor não estava aqui. Como pôde me notar quando estava tão ocupada pensando em pular no rio? E não é difícil adivinhar por que você queria fazer isso. Vou repetir: é estúpido pular de uma ponte. Se você já adivinhou, agora decidiu fazer o papel de Jack do filme O Titanic e salvar Rose falando? Disse Júlia irritada. Você disse que o filme é ótimo, mas receio que eu não tenha a eloquência de DiCaprio e não posso descrever lindamente como a água é fria nessa época do ano, quando a temporada de praia ainda está longe. Mas posso dizer outra coisa, que agora você só pensa em si mesmo. Talvez você tenha motivos para esse ato que deseja fazer e provavelmente acha que será mais fácil para você. Agora pense em seus entes queridos, como será para eles? Certamente, você tem parentes que não conseguiram reconhecer o que você tem na alma, não puderam ajudá-lo. E eles considerarão sua partida da vida como uma perda. E eles considerarão sua partida da vida como culpa deles, porque não foram capazes de lhe dar uma mão quando você precisou. E seus parentes se culparão por isso pelo resto de suas vidas, disse o estranho com uma voz calma. O senhor é psicólogo? Disse a mulher, de repente sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos. Não. Trabalho como advogada. E agora? Vamos conversar enquanto a senhora fica atrás da grade? Posso ir até aí e ajudá-la a se levantar? Veja, eu até peço permissão e não me precipito sem sua permissão. E posso até lhe dizer por quê. Se eu tentar abordá-lo agora, você fará involuntariamente o que está propondo e não terei tempo de fazer nada a respeito. A escolha é sua. Júlia estava confusa com a situação e não sabia o que fazer. Ela não esperava ver um homem na ponte se dirigindo a ela. Enquanto isso, o homem olhava fixamente para a mulher, esperando que ela tomasse uma decisão e que tipo de decisão ela tomaria. Júlia começou a se arrastar desajeitadamente sobre o corrimão e o estranho, percebendo-a, correu para ajudá-lo. A mulher olhou para ele com gratidão e não disse nada. Assim que Júlia estava do outro lado da grade, o estranho estendeu a mão e a cumprimentou. O meu nome é Steve. E então o estranho sugeriu uma conversa em um lugar mais apropriado. E Júlia, no mesmo instante, virou-se desconfiada e disse: ou talvez você seja um canalha e tenha outros propósitos em mente, para conhecê-lo. O que está fazendo aqui a esta hora da manhã? Vejo que está recobrando o juízo. O homem riu e depois continuou seriamente: e não sou um estuprador. Estou aqui por um motivo e faço isso uma vez por ano e neste dia. É uma conversa estranha que estamos tendo. Eu me sinto desconfortável, mas talvez você possa me dizer o que está fazendo sozinha nesta ponte às 4 da manhã, disse Júlia. Tem um carro estacionado aqui perto, então vamos até lá. Está um gelo lá fora,
E eu lhe direi o que estou fazendo aqui. Steve disse isso de forma tão simples que Júlia simplesmente acreditou no homem. A mulher assentiu e eles caminharam até o carro do homem. Uma vez dentro do carro, Steve disse calmamente que havia tido um momento emocionante de lembrança com a ponte. A mulher olhou para o homem com interesse e perguntou se poderia descobrir algo a respeito. O homem olhou para Júlia pensativamente e disse que estava disposto a lhe contar sobre ele se ela pudesse ouvir a história do motivo pelo qual ele queria acabar com sua vida. Júlia pensou um pouco, concordou e o homem começou a falar. Eu tinha uma namorada que eu amava, seu nome era Maria. Nós nos conhecemos por acaso, eu entrei na exposição de jovens artistas na galeria e a vi. Vou logo avisando que não tenho nenhuma familiaridade com arte e que minha visita a esse lugar foi apenas para alegrar meu tempo livre. E então vi Maria, me apaixonei à primeira vista, mas não sabia como conhecer a garota. Ela percebeu, aparentemente, meu olhar estupefato para ela, porque a primeira se aproximou e me perguntou por que eu olhava para ela. E eu, como uma ovelha, não conseguia dizer nada em resposta. E ela riu. Mary imediatamente percebeu que eu não estava indiferente a ela, então se ofereceu para me encontrar. Fiquei grato a ela por isso, porque eu não poderia ter me oferecido. Tivemos um encontro, e depois um segundo encontro. Na época, eu trabalhava como pesquisador e tinha 26 anos, e ela, 24. Enfim, começamos a sair, mas foram encontros inocentes. Nem sequer nos beijamos, muito menos fizemos qualquer outra coisa. Então, um mês depois de nos conhecermos, acabamos aqui na ponte. Foi neste mesmo dia, que é agora, e eu inesperadamente a pedi em casamento e ela, sorrindo, aceitou com alegria e então eu a beijei pela primeira vez. Com essas palavras o homem fez uma pausa e olhou pela janela do carro. Júlia ouviu a história com a respiração suspensa, esquecendo-se completamente de si mesma, pois viu o homem como se ele estivesse revivendo seu passado novamente. A mulher esperou pela continuação da história, mas o interlocutor permaneceu em silêncio, e então ela tossiu baixinho e se lembrou de si mesma. Steve estremeceu involuntariamente e olhou para a nova conhecida, depois continuou a história com mais calma. Logo nos casamos. Um ano depois, tivemos gêmeas. Eram duas garotinhas adoráveis que chamamos de Verônica e Cindy. Maria e eu ainda estávamos planejando que ainda queríamos uma filha, a quem daríamos o nome de Kate. Imagine que teríamos 3 meninas chamadas Verônica, Cindy, Kate. Novamente, Steve ficou em silêncio. Júlia esperou impacientemente que ele continuasse, enquanto observava escovar involuntariamente uma lágrima com as costas da mão. Júlia tocou o braço do homem e sugeriu mudar de assunto, mas não sabia por que havia feito isso. Mas Steve sorriu e disse que levaria sua história até o fim. E continuou a falar. Nosso sonho não estava destinado a se tornar realidade. Nossas filhas já tinham 5 anos de idade. Maria foi trabalhar quando nossas filhas tinham 3 anos e nós as colocamos na creche. Naquela época, eu estava investigando um caso que era muito sério, envolvendo funcionários que não eram os últimos em nossa cidade. Em geral, quando pegávamos um criminoso, me ofereciam para garantir que esse criminoso não fosse preso. Recusei, pois não estava em meus princípios ajudar o bandido a ficar impune. E aí aconteceu o irreparável. Fui ameaçado, mas não achei que nos dias de hoje eles pudessem fazer qualquer coisa comigo, e novamente Steve fez uma pausa. Demorou muito tempo para ele reunir forças para falar, mas logo ele começou a falar novamente. E naquela tarde, minha esposa disse que iria dirigir nosso carro para visitar sua mãe e seus filhos. Ela faz isso uma vez por mês e eu não suspeitava de nada, então concordei e, como sempre fazia, deixei que ela ficasse com o carro naquele dia. Ela tinha uma procuração para dirigir. Algumas horas depois, enquanto eu estava no trabalho, recebi uma ligação dizendo que meu carro havia sido explodido. Não acreditei no que ouvi e torci muito para que meu cônjuge e meus filhos não estivessem lá. No entanto, foi quando Maria entrou no carro e ligou o motor que ocorreu a explosão. Perdi um ente querido e 2 andorinhas, minhas filhas, da noite para o dia. Na época, achei que estava ficando louco. Mas a vingança da retaliação vivia em mim, somente esse sentimento me ajudava a lidar com a dor. Fiz o possível para prender e não deixar escapar esse bandido, por causa do qual perdi minha família.
Mas depois tive que encontrar o canalha que me chantageou e, por sua ordem tácita, Maria e minhas filhas desapareceram. E somente depois de 1 ano e pouco consegui prender o canalha que deu a ordem para que minha família desaparecesse, e então o autor desse ato também foi encontrado. Não posso dizer que me senti melhor depois disso, porque às vezes eu tinha a sensação de que deveria ter deixado aquele canalha ir em frente e minha esposa ainda estaria viva com minhas filhas. Muitas vezes me deixo levar por esses pensamentos, mas sei que, se eu tivesse ido contra a lei, Maria não teria aprovado, mas isso me faz sentir um pouco melhor. Então, contei a minha história. Espero que agora entendam minhas visitas a essa ponte. Sinto-me atraído pelas lembranças de Maria. Aqui eu revivo repetidamente aqueles momentos emocionantes em que eu era feliz com a mulher que eu amava. Sinceramente, eu mesmo não esperava me abrir com uma pessoa totalmente desconhecida. Mas não me arrependo de nada. Talvez eu também precisasse de um ouvinte externo, mas não sei porquê. Agora é sua vez de confiar em mim. É muito melhor quando você conta sua vida para uma pessoa de fora, disse o homem e olhou para a mulher, que estava sentada em silêncio. Steve queria dizer mais alguma coisa, mas rapidamente mudou de ideia. Ele saiu do carro por alguns minutos, olhou para o céu, voltou para o carro e se virou para seu novo conhecido. Já contei minha história, agora é sua vez. Não posso forçá-lo a falar e agora a escolha é sua novamente, se confia em mim ou não. Sabe, depois do que você me contou, estou chocado. Você passou por uma tragédia em sua vida e não desistiu, e eu quase me senti um idiota, mas você sabe do que estou falando. Mas me responda a esta pergunta: por que você quer saber de mim? Nem sei como responder a isso. Digamos apenas que, se eu não estivesse lá na ponte, você teria realizado sua intenção. E agora me sinto responsável por seu destino. E, para ser sincero, eu realmente me pergunto que evento em sua vida o fez decidir abandonar sua vida por vontade própria. Minha vida em 2 palavras não pode ser dita em 2 palavras, respondeu o interlocutor calmamente. Naquele momento, o homem riu baixinho. Julia olhou para Steve com surpresa, pois não entendia o que era tão engraçado. O homem, vendo a perplexidade dos passageiros, imediatamente se desculpou e disse: hoje tenho o dia livre e não estou com pressa. E me parece que antes você não se importava com a hora em relação à sua ideia de pular da ponte e agora, de repente, você se lembrou da hora. A princípio, Julia quis se ofender com o comentário, mas imediatamente se conteve, pois estava dizendo a verdade. A mulher sorriu com tristeza e disse que estava pronta para contar sua história. O homem assentiu e fez sinal para que ela começasse. Júlia pressionou as têmporas com as palmas das mãos, e em seguida, abaixou as mãos, juntou-as e começou sua história. Júlia nasceu no vilarejo e havia apenas mais uma menina na família, sua irmã mais nova, Leslie. Quando Júlia tinha 17 anos, seu pai morreu de um ataque cardíaco. A mãe da garota, Betty, ficou muito preocupada com a morte do marido, pois estava feliz com seu esposo. Júlia, um mês após o funeral do pai, percebeu que, sem o salário do pai, eles passariam por dificuldades. Ela viu que sua mãe estava tentando dar um presente a ela e à irmã. Júlia decidiu que, assim que terminasse a 11ª série, iria para a cidade trabalhar como costureira e tentaria conseguir um emprego, além de estudar e ajudar sua mãe financeiramente. E a garota realizou seu sonho. De fato, depois de se formar no ensino médio, ela foi para a faculdade e se mudou para um dormitório para não residentes. E encontrou trabalho à noite esfregando o chão em uma mercearia. Quando Júlia recebeu seu primeiro salário, imediatamente transferiu a maior parte dele para sua mãe. Betty repreendeu a filha por isso e pediu que ela não transferisse mais dinheiro para a mãe, mas que o gastasse consigo mesma. Júlia respondeu dizendo: a mãe, sei como está difícil para você financeiramente agora. É necessário que a Tânia não esteja mais mal vestida do que as outras, você sabe que ela está em uma idade em que você quer exibir roupas novas. Filha, eu entendo tudo, mas você tem que trabalhar e estudar, e isso é muito difícil. E você mesma precisa de dinheiro, não posso ajudá-la muito. Não se preocupe comigo, ainda tenho uma bolsa de estudos. É melhor você se cuidar e perguntar a Leslie o que ela quer de aniversário de 15 anos. Assim que souber,
Ligue para mim e me avise, respondeu a filha. Já se passaram 6 meses desde que Júlia foi para a faculdade e agora ela está voltando para casa para as férias de inverno. Ela traz de presente para a mãe um estojo de cosméticos e para a irmã um par de jeans da moda. A garota espera agradar seus parentes. No entanto, quando chega em casa, fica sabendo que sua mãe está no hospital. Júlia repreende a irmã por não tê-la informado sobre isso, e Leslie responde: minha mãe me pediu para não lhe contar nada, ela não queria preocupá-la, estava preocupada que você abandonasse a escola e voltasse para casa. No dia seguinte, as irmãs visitaram a mãe no hospital distrital. Júlia repreendeu carinhosamente sua mãe por ter escondido dela a hospitalização. Beth, ao ver a filha repreendendo-a, sorriu e disse a ela que sua saúde estava melhorando a partir daquele momento. Júlia beijou sua mãe com ternura e prometeu visitá-la a cada 2 dias. As férias de inverno passaram voando e Júlia voltou a estudar na cidade. Quando estava caminhando, uma voz de homem chamou seu nome por trás. Ela se virou e viu um rapaz desconhecido. A garota olhou para ele com surpresa e disse: sim, sou Júlia, mas não fui eu quem chamou você. Sim, eu sou a Júlia, mas não conheço você. Na verdade, eu também não o conheço, estava enganada, achei que meu antigo colega de classe viria. É engraçado que você tem o mesmo nome que ela. Deixe-me ir com você, já que sei seu nome. Meu nome é Anthony. Obrigado, mas não preciso de acompanhante. Você é um idiota. Só quero me despedir, não tenho pensamentos sombrios. E você não pode dar seu consentimento, eu simplesmente vou atrás de você, e você não pode me proibir de fazer isso, especialmente porque não é proibido por lei, disse o jovem sorrindo. Júlia sorriu involuntariamente com essa frase. Naquele momento, ela não sabia que esse novo conhecido se tornaria seu marido em alguns meses. O relacionamento entre os jovens se desenvolveu muito rapidamente. Logo o rapaz fez um pedido de casamento a Júlia e, em seguida, ocorreu um casamento modesto. O marido de Júlia era dessa cidade e vivia separadamente de seus pais em um apartamento de um quarto. Ele tinha 25 anos e trabalhava como encanador na área de habitação e serviços públicos. Anthony era fã de futebol e gostava de correr em sua motocicleta. Após o casamento, a moça foi morar com o marido. Ela disse ao escolhido que sonhava em se formar na universidade o mais rápido possível e conseguir um emprego para, pelo menos, ajudar sua mãe financeiramente de alguma forma. E a moça também disse ao marido que seu maior sonho era abrir um pequeno ateliê. O homem riu e disse: seu sonho é bem caro. Você calcula quanto financiamento é necessário. Você precisa comprar equipamentos profissionais, alugar uma sala e muitas outras coisas. Não tem problema. O principal é acreditar em seu sonho e desejá-lo, disse ele em resposta à esposa. Um mês após essa conversa, Júlia descobriu que estava grávida. Essa notícia foi uma surpresa para ela, pois seu plano era primeiro estudar, abrir um ateliê e depois pensar em filhos. A garota ficou confusa e não sabia se deveria ficar feliz com a gravidez ou, ao contrário, chateada. Naquele mesmo dia, Júlia informou ao marido que estava em uma situação interessante. Ao contrário de sua esposa, Antônio imediatamente exclamou e começou a beijar sua esposa. O jovem ficou encantado com a notícia e disse à sua esposa: você é uma moça muito inteligente, me deu um presente tanto, você e eu vamos ser pais. É uma grande felicidade. Júlia, ao ver a reação de seu esposo, percebeu que não havia dúvida de que esse bebê nasceria. E só então ela se deu conta de que, de fato, faltava um filho para sua família. A moça decidiu que o treinamento esperaria um pouco, assim como a abertura do ateliê. Júlia notificou sua mãe e sua sogra sobre essa notícia. Os parentes parabenizaram calorosamente a jovem e pediram que ela se cuidasse. Júlia garantiu que ficaria de olho em sua saúde. A jovem deixou seu emprego por insistência do marido. Ela não queria fazer isso, mas Antônio foi inflexível. O marido disse que não queria arriscar a saúde da esposa ao carregar um pesado balde de água na tenda. No devido tempo, Júlia deu à luz uma menina saudável, a quem os jovens pais deram o nome de Ariana. Da maternidade, a mulher e seu bebê foram recebidos por Anthony e sua mãe. O homem aceitou cuidadosamente o pequeno pacote das mãos da enfermeira e olhou para o rosto do bebê, dizendo suavemente: nossa Ariana é como um anjo, nossa Ariana é como um anjo. O tempo passou lentamente. Logo a criança completou 1 ano de idade.
Júlia pensou em voltar para a universidade. A jovem queria realizar seu tão sonhado desejo e, no futuro, abrir um ateliê. Nesse sentido, ela conversou com seu marido e quero continuar estudando. Muito interessante, mas e quanto à nossa filha? Ela ainda é um bebê, quem cuidará dela? Pensei em conversar com minha mãe. Que ela só trabalha, embora tenha acabado de se aposentar. Deixe-a descansar um pouco e ficar com a Ariana por 6 meses, depois a veremos com mais frequência e ela morará com sua mãe. E assim que ela tiver 1 ano e meio de idade, poderá ir para o jardim de infância. Você tem tudo planejado. Eu nem sei o que dizer. Em geral, nem sequer perguntamos às mães deles, e se elas concordam com isso, e pensativo, o marido disse: eu mesmo falarei com minha mãe e com a sua. O principal é que elas não se importem. E tenho mais um favor a lhe pedir. Por favor, pare de andar de moto como uma criança, não se esqueça de que você já é o chefe da família, e corra na estrada como um adolescente. Sim, eu não faço isso com frequência. Bem, prometo a você que vou pular ainda menos vezes em seu cavalo de ferro, disse o homem com um sorriso e beijou a esposa nos lábios. Júlia logo conversou com sua mãe, que a princípio rejeitou a proposta da filha, alegando que ela perderia o emprego e, portanto, a renda extra. Mas Júlia convenceu Beth de que ela poderia ver sua neta e seus filhos com mais frequência, Leslie, que já estava na universidade na mesma cidade em que Júlia morava. Esse último argumento foi decisivo e a mulher mais velha concordou. 1 mês depois, Beth chegou e foi morar com a mãe de Anthony. Júlia havia se recuperado na universidade e, depois de estudar, foi direto para a casa da sogra para ver a filha. E quando encontrou Ariana, disse à menina que sentia muita falta dela e que a amava muito. 6 meses se passaram e a menina fez 1 ano e meio. Júlia queria que a mãe ficasse com a neta, pelo menos até ela completar 2 anos. Mas Beth disse à filha: não consigo viver na cidade, me sinto presa entre 4 paredes. Quero ir para casa, sinto falta do ar do campo. Por que não levo a Ariana para minha casa no vilarejo e você vem de férias? Não, mamãe, isso está fora de questão. Uma coisa é não ver minha filha por um dia, outra é não vê-la por meses. Mas não vou convencê-la, sei que sente falta do seu jardim e do campo. Mas não vá embora até que eu tenha colocado a Ariana em um berçário. Eu pediria à minha sogra para cuidar da minha filha, mas ela está trabalhando, disse Júlia. Logo a jovem colocou a Ariana na creche. E então Betty foi para casa. Júlia se despediu de sua mãe na estação de trem e pediu que ela não trabalhasse muito no jardim e que se cuidasse. A velha senhora respondeu que sua filha havia se tornado uma boa pessoa. 6 meses se passaram sem que ela percebesse, e Júlia correu para buscar a filha na saída da universidade. A jovem, como sempre, começou a perguntar a Ariana como havia sido seu dia. E a menina continuava sem coerência quando tentava contar para a mãe o que estavam fazendo no grupo. Júlia chegou em casa com a filha e viu que seu marido havia saído. A jovem franziu as sobrancelhas ao se dar conta de onde seu esposo poderia estar desaparecido, ou seja, correndo de volta para a pista em sua motocicleta. Júlia já havia discutido com ele várias vezes, mas Anthony apenas lhe prometeu que pararia de correr, embora de fato continuasse a fazê-lo. Já eram quase 9 horas da noite e Júlia estava ficando nervosa. Ela ligou para o marido, mas ele estava fora da recepção. A mulher ligou para a sogra e perguntou se o filho havia chegado antes dela. A mãe de Anthony disse que não. Logo o relógio bateu meia-noite e Anthony ainda estava desaparecido. Júlia não conseguia encontrar um lugar desde a ansiedade e discou para o cônjuge várias vezes seguidas, mas o assinante continuava sem sinal. A jovem não fez nada além de cochilar pela manhã, quando foi imediatamente acordada pela ligação telefônica. Ela pegou o fone com alegria, achando que era o marido. Mas quando viu o número, percebeu que não era ele. Júlia pega o telefone e ouve uma voz masculina desconhecida chamando seu sobrenome, nome do meio em tom de pergunta. A mulher responde que é ela e diz, perplexa, o que você quer? Ela precisa ir ao necrotério para ser identificada, diz o autor da chamada e, em seguida, dá um endereço para onde deve ir. Júlia não acreditou no que ouviu e perguntou novamente ao interlocutor se ele havia dado o número errado. No entanto, o
O homem repetiu a informação mais uma vez e depois cortou a ligação. A jovem sentou-se no chão, exausta, com vontade de gritar de horror, mas não conseguia, não tinha nem lágrimas naquele momento. Júlia ligou para a sogra e lhe disse, com uma voz sem vida, que acabará de ser informada. Pouco tempo depois, Júlia, acompanhada pela mãe de Anthony, estava no necrotério. A primeira a olhar o corpo foi uma senhora idosa que chamou o nome do filho. Depois disso, Júlia olhou e, instantaneamente, a luz diante de seus olhos se apagou. Ela se viu em um sofá no corredor do necrotério. Um homem de jaleco branco estava ao lado dela e lhe deu uma cheirada em um algodão absorvente de odor pungente. Quando Júlia acordou, o médico disse: Você perdeu a consciência, você perdeu a consciência. Como está se sentindo agora? E, depois dessas palavras, pegou um copo com líquido na mesa de cabeceira, que entregou à mulher dizendo: Beba este sedativo. Você precisa dele agora. Júlia percebeu instantaneamente onde estava e a dor que havia se abatido sobre sua família. Ela não soluçou, mas cobriu o rosto com as mãos e ficou imóvel. Ela podia ouvir a sogra ao longe lamentando a perda do filho. Júlia permaneceu nessa posição por alguns minutos, depois tirou as mãos do rosto e pediu ao paramédico que desse mais uma olhada em seu marido. O homem assentiu em silêncio e convidou com um gesto. Júlia se aproximou do cadáver e acariciou a bochecha de seu amante. Ela não gritou, não soluçou, as lágrimas escorriam incessantemente por seu rosto. A mulher permaneceu assim por alguns minutos e depois saiu para o corredor. Lá, um homem de uniforme se aproximou dela e lhe contou como Anthony havia se acidentado. Júlia ouviu o homem em silêncio e pediu permissão para sair. Ele disse que sim e Júlia foi para a casa da sogra, e as mulheres se abraçaram. Em seguida, foi realizado o funeral, que contou com a presença de muitas pessoas. Muitas palavras bonitas foram ditas para Anthony. Júlia não derramou uma única lágrima durante o funeral. Ela estava petrificada por dentro, pois parecia que uma parte dela havia sido enterrada com seu marido. Quando o caixão já estava no chão, a jovem se deu conta de que nunca mais poderia abraçar o homem que amava e dizer o quanto o amava. Após o funeral de Anthony, passaram-se alguns meses. Durante todo esse tempo, Júlia visitou o túmulo com frequência, levando flores artificiais. Ela se sentava perto do túmulo por longos períodos de tempo e conversava mentalmente com seu falecido marido. Ela lhe contava como tinha sido o dia e como a filha deles estava crescendo. O tempo passava lentamente e agora Ariana tinha 2 anos e meio de idade. De repente, Júlia recebeu uma ligação da vizinha de sua mãe informando que Betty havia sido levada ao hospital. A menina ficou apavorada com a possibilidade de perder a mãe também. Ela ligou imediatamente para a irmã e só queria lhe dizer que sua mãe havia sido hospitalizada e que iria embora hoje ou pelo menos amanhã. Como Leslie disse, eu já sei de tudo, o vizinho da minha mãe me contou há alguns minutos. Não posso ir no momento porque tenho que estudar. Eu também tenho que estudar, e daí? Disse Júlia, perplexa. Por que você não vai lá e descobre? Se for sério, eu vou imediatamente. Eu realmente não posso faltar à aula. Somos muito rígidos quanto a isso aqui, basta um pequeno detalhe e você é expulso, quase sem chorar, disse Leslie. Está tudo bem, está tudo bem. Apenas mantenha-se sempre em contato, disse a irmã, que ficou surpresa com o comportamento de Tânia. Júlia ligou imediatamente para a universidade, explicou sua situação e pediu que lhe dessem alguns dias para ir ao vilarejo, mas não houve recusa. A jovem foi então à estação para comprar uma passagem de trem. Para sua decepção, ela só conseguiu comprar uma passagem para a plataforma superior, pois não havia outros assentos disponíveis. Assim, Júlia e sua filha entraram no vagão. Ela encontrou seu assento e se sentou, esperando que seus colegas passageiros tentassem trocar de prateleira. Logo chegou um homem que tinha o assento superior e, em seguida, chegou uma mulher de meia idade com uma criança, que parecia ter cerca de 5 anos de idade, que havia comprado 2 assentos inferiores para ela e seu filho. Júlia pediu à mulher que cedesse o assento inferior, mas ela se recusou bruscamente. Júlia disse, perplexa: não entendo por que ela é tão inflexível. Seu filho tem 5 anos e pode dormir sozinho na prateleira de baixo, e você pode dormir no meu, na prateleira de cima. Imagine como vou dormir com minha filha no andar de cima. Você deveria ter comprado as passagens com antecedência e não para economizar dinheiro.
mas para conseguir um assento separado para a criança, como eu fiz. Tenho uma viagem não planejada. Minha mãe foi hospitalizada, então tive que comprar uma passagem para o próximo trem. Não me importo com seus problemas. E não fale mais comigo sobre isso, disse a mulher com firmeza e começou a se acalmar desafiadoramente. Júlia só queria dizer à companheira que ela estava sendo desonesta, mas então um rapaz de um compartimento vizinho se aproximou e lhe ofereceu um assento mais baixo. Júlia agradeceu ao jovem e então viu que ele era inválido. O rapaz não tinha um braço até o cotovelo. A moça recusou resolutamente a oferta, mas o vizinho do compartimento se manifestou: "Você não me vê como um inválido. Eu posso facilmente ir para a segunda prateleira, mas é óbvio que você e seu filho não ficarão confortáveis lá. E não adianta persuadir esta senhora. Portanto, por favor, não se recuse, não me faça sentir inferior. Muito obrigado. Eu não queria ofendê-lo, eu apenas..." Sem terminar a frase, a moça se sentiu constrangida. "Não precisa me agradecer. Jogue suas coisas fora e eu tomarei seu lugar", disse o jovem com um sorriso. Em resposta, Júlia agradeceu ao rapaz mais uma vez. E ela pensou mentalmente: que jovem nobre é esse rapaz? Em seguida, pegou sua bolsa e sua filha e foi para o compartimento seguinte, lançando um olhar de desprezo para a mulher que não cedia. Logo Júlia visitou sua mãe no hospital. A garota olhou para a mãe com um semblante preocupado e imediatamente percebeu que sua mãe havia desistido de muita coisa no último mês. Júlia perguntou à mãe como ela estava se sentindo, e ela respondeu que estava bem. A menina percebeu que a mãe não lhe diria nada, então foi até o médico que a estava tratando e pediu que lhe informasse sobre o estado de saúde da paciente. O médico ouviu o pedido da visitante e disse: "O que posso lhe dizer? Sua mãe precisa se preocupar menos e reduzir a atividade física." "Mas ela fica sentada em casa e não faz nada. Que outra atividade física?" perguntou Júlia perplexa. "Você está me perguntando? Essas crianças se foram, elas nem sabem como seus pais vivem. A mãe delas trabalha, ela colhe batatas na base. E lá não se colhe apenas batatas, é preciso carregar sacos de batatas", disse o homem de jaleco branco, em tom de reprovação. Júlia ficou constrangida com as palavras do médico e voltou para o quarto da mãe. Ela se sentou ao lado de Betty e disse baixinho: "Mãe, por que você está fazendo isso? Mãe, por que está fazendo isso? Prometa-me que, assim que receber alta, você vai parar de trabalhar imediatamente. Nunca perdoarei por prejudicar sua saúde porque você nos ajuda. Filha, quem mais além de mim pode ajudá-la? Sei que você precisa de dinheiro, assim como seu sonho. Sim, e a Tânia precisa de ajuda enquanto estuda. Mãe, se a senhora não largar o emprego, eu largarei a faculdade, então decida como fazer a coisa certa", respondeu a filha em voz baixa, mas com firmeza. E somente quando viu a mãe acenando obedientemente com a cabeça é que Júlia desviou a conversa para outro assunto. A jovem permaneceu no vilarejo por alguns dias, e assim que o médico disse que Betty estava melhorando, ela informou a mãe que estava indo embora. Júlia lembrou novamente a mãe de sua promessa de não voltar a trabalhar. E a vida continuou novamente. E logo Júlia se formou na universidade e conseguiu um emprego em uma fábrica de roupas. A jovem tentou economizar o máximo que pôde, pois queria ajudar sua mãe financeiramente. E Betty, assim que recebeu uma transferência de dinheiro de sua filha, imediatamente ligou e repreendeu Júlia, dizendo-lhe: "Se você me mandar dinheiro, eu saio para trabalhar. Se tiver um centavo a mais, guarde-o para um dia chuvoso, pois a vida é imprevisível. Estou me esticando e não preciso de muito para uma mulher idosa, mas você, como uma mulher jovem, precisa de cosméticos e outras coisas. E não se esqueça da Ariana, ela também precisa de uma boneca e doces. Que dia chuvoso! Eu não lhe mando dinheiro todo mês, mas de vez em quando, então não me repreenda. E eu não uso muita maquiagem. E se tentar ir trabalhar, ficarei ofendida com você", respondeu Júlia com severidade. Alguns anos se passaram. Naquela época, a irmã de Júlia havia terminado os estudos e morava com a mãe no vilarejo, e a moça trabalhava como farmacêutica em uma drogaria. Ela tinha um jovem que a pediu em casamento e logo se casou com ele. Mais tarde,
Leslie deu à luz duas meninas gêmeas. Julia, por sua vez, ainda estava trabalhando e se preparando para dar à luz sua filha. A própria jovem estava costurando um uniforme para Ariana e admirava alegremente sua filhinha. Julia estava interessada em saber como sua filha estudaria e o que ela queria se tornar no futuro. Perguntava a ela com frequência e a cada vez ouvia respostas diferentes. Ariana disse que sonhava em ser cantora. Uma semana depois a menina sonhava em ser uma modelo famosa e, em outra ocasião, queria ser gerente de uma loja de brinquedos. Todas essas respostas divertiam Julia, que percebeu que sua filha não estava pronta para dar uma resposta definitiva por causa de sua idade. Um ano se passou e Ariana terminou a primeira série. E Julia e sua filha saíram de férias para o vilarejo. A menina, como sempre, foi para a casa da mãe sem estar com as mãos vazias, sempre tentando levar pelo menos algum presente para a mãe. E Julia não se esqueceu da irmã com o marido e os filhos. E assim que Julia chegou à casa da mãe, descobriu que Leslie havia se divorciado do marido. Essa notícia chocou Julia e ela começou a perguntar à irmã o que havia de errado com seu marido. Leslie não mediu palavras e lhe disse francamente que o escolhido havia encontrado uma mulher ao seu lado e tinha ido morar com ela. Julia se solidarizou com a irmã e a aconselhou a não se aborrecer com isso. Leslie respondeu calmamente: não estou nem um pouco preocupada. Se meu marido é um cachorro, que seja um cachorro na África. Ele que vá aos quatro ventos. O principal é que a pensão alimentícia será boa de pagar, afinal, ele trabalha como agrônomo. E eu sempre encontrarei um homem para mim. Meu rosto não é feio, minha figura é esculpida. Então, irmã, não se preocupe comigo nesse aspecto. Você precisa cuidar de si mesma, caso contrário, ficará sozinha e solitária. Sim, eu tive um admirador, namoramos por um mês, mas não deu certo. Estávamos sempre brigando por pequenas coisas. Não nos torturamos um ao outro e simplesmente terminamos. E agora nem estou com pressa de nos conhecermos, pois tenho planos de abrir meu próprio negócio. Minha sogra me ofereceu ajuda na forma de financiamento. Portanto, não tenho muito tempo para casos amorosos no momento. Uau, então você logo será uma dama com um rico dote? Perguntou Leslie rindo. Risos, 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 mas vou tentar. Acho que vai dar certo, disse sua irmã, em tom de advertência. Sem ofensa, estou brincando. E onde você quer montar seu negócio? A quantia da sogra é pequena, então, a princípio, irei a Washington para comprar mercadorias e vendê-las em sua cidade para várias organizações. O mais provável é que sejam roupas infantis, para que eu possa vestir Ariana e seus filhos ao mesmo tempo. E então, assim que eu levantar capital, começarei a comprar equipamentos e depois, já aumentarei, ou seja, alugar uma sala, contratar funcionários, pelo menos mais uma costureira. Espero que em um ano e meio você já tenha aberto seu ateliê, respondeu Julia e olhou para a irmã com uma atitude expectante, aguardando sua reação. Leslie apenas encolheu os ombros em resposta. Após as férias de verão, Julia e sua filha voltaram para casa. E ela começou a realizar seu sonho. Primeiro, pediu demissão do emprego e, depois, pegou o dinheiro da sogra, deixou Ariana em casa por alguns dias e foi para Washington. Julia comprou um lote de roupas de bebê e voltou para casa. Em seguida, começou a fazer negócios com os fardos. A jovem tinha grandes esperanças de vender as mercadorias em pouco tempo, mas o negócio não estava indo bem. Julia ficou muito chateada com isso. Já havia se passado um mês desde sua chegada de Washington, e a mercadoria não havia sido nem mesmo realizada em um terço. A mulher não entendia por que não podia vender coisas de criança. Sua sogra veio em seu socorro e lhe disse: você precisa repor as mercadorias com um novo sortimento. Talvez, nesse caso, você consiga vender a última remessa de artigos infantis. Mas não posso ajudá-la financeiramente. Eu já lhe dei o que tinha, você mesma sabe disso. Eu não teria aceitado o dinheiro de você, você já me ajudou. Muito obrigada por seu conselho. Julia ficou pensando por muito tempo onde poderia conseguir mais dinheiro. Ela sabia que não adiantava ir até sua mãe.
Leslie mora com seus 2 filhos e sua renda é seu próprio salário e o sustento de suas filhas. Julia passou muito tempo pensando em onde conseguir dinheiro e chegou à conclusão de que só havia uma saída: fazer um microcrédito por um mês. Ela fez o empréstimo no dia seguinte e foi a Washington buscar as mercadorias. Assim que voltou, foi novamente a várias organizações e empresas com suas sacolas. Mas dessa vez também não houve negócio. Julia estava desesperada. 2 semanas haviam se passado e ela ainda não tinha vendido nem metade de sua mercadoria. A mulher se deu conta de que o empréstimo logo venceria e ela não tinha dinheiro para pagá-lo. Julia não sabia o que fazer, pois não tinha dinheiro para pagar. Julia não sabia o que fazer, como poderia sair dessa situação. Ela até foi para a vila de sua mãe para vender pelo menos algumas coisas de seus filhos, mas lá ficou desapontada. Julia ficou alguns dias na casa de sua mãe, e Betty viu que sua filha estava deprimida, e a aposentada perguntou a Julia: "O que há de errado com você? Estou vendo que você não está bem." "Mamãe, está tudo bem, é só uma dorzinha de cabeça", mentiu Julia. "Quem você está enganando, minha filha? Você não pode enganar o coração de uma mãe. Apenas diga as coisas como elas são, para que eu não me preocupe." "Mamãe, este negócio não está funcionando para mim. Estou prestes a pagar o empréstimo e não tenho dinheiro. Até parei de pagar as contas de luz do mês passado por causa disso. Minhas mãos estão caindo porque não sei o que fazer. Minha cabeça está girando e não consigo pensar no que fazer." "Acalme-se, querida. Tenho algumas economias, os chamados caixões, vou dar a você. E sabe, parece-me que seu comércio não está indo bem porque você não tem o espírito de um vendedor, que pode oferecer as mercadorias de forma favorável. Acho que você deveria parar de vender coisas para bebês. Você vai se endividar e não poderá pagar por isso. Mamãe, não posso aceitar dinheiro de você. Estou envergonhado por você se importar comigo agora. Tenho que encontrar minha própria saída para essa situação", disse a filha com lágrimas nos olhos. "Mas não chore. Você mesma tem uma filha em idade de crescimento e como pode pensar que, se sua filha estivesse em perigo, você não a ajudaria, não é mesmo? Você não diz nada? Então eu lhe respondo que daria minhas últimas calças para ajudar minha própria filha. Então, pare de ser teimosa, pegue o dinheiro e encerre esse empréstimo, e depois volte ao trabalho", disse Betty e acariciou a cabeça de sua filha. Julia não teve escolha a não ser aceitar o dinheiro de sua mãe. Quando a jovem pegou o dinheiro, ela prometeu à mãe que a pagaria em um futuro próximo. Betty, brincando, ameaçou a filha com o dedo indicador e disse severamente a Julia que nem pensasse em devolver o dinheiro. Assim que chegou em casa, Julia devolveu imediatamente o empréstimo. E então, enquanto ainda tinha trabalho a fazer para conseguir mais dinheiro, ela voltou às organizações e vendeu artigos infantis quase pelo mesmo preço que havia comprado. Nesse caso, o negócio foi muito melhor, ele vendeu quase tudo. No entanto, ela não gostou desse fato, porque Julia não teve nenhum lucro. Julia voltou a trabalhar em uma fábrica de roupas. A jovem não parava de pensar em como poderia montar seu próprio negócio. Ela percebeu que não conseguiria acumular capital com o salário de costureira. Então, Julia colocou um anúncio no jornal dizendo que costurava coisas sob encomenda. A mulher estava disposta a trabalhar 15 horas por dia para abrir uma oficina. O anúncio recebeu uma resposta 2 semanas depois de ter sido publicado. Julia foi abordada por uma aposentada que lhe pediu para encurtar seu casaco. Julia teve que recusar a cliente porque sua máquina não foi projetada para costurar materiais grossos. Assim que a aposentada decepcionada foi embora, a proprietária começou a chorar de desespero, pois mais uma vez um desastre a aguardava. E quando Julia já havia perdido a esperança de ganhar pelo menos algum dinheiro, ela foi chamada novamente e lhe perguntaram se poderia fazer uma fantasia de ano novo para uma menina de 10 anos. A jovem respondeu que ficaria feliz em aceitar o trabalho. E, no final da conversa, ela acrescentou que costuraria a fantasia em alguns dias. Naquele dia, Julia estava tão feliz quanto uma criança, pois tinha um emprego de meio período. Agora, a mulher só sonhava com uma coisa: costurar uma fantasia de ano novo com perfeição, pois sua reputação como costureira dependia disso. De fato,
Júlia costurou o produto por alguns dias, mas para isso teve que ficar no trabalho para varrer as costuras no overlock. Em casa, a mulher não tinha uma máquina especial para alinhavar. Mas Júlia não ficou constrangida com essa circunstância. O principal é que o terno de ano novo foi costurado como um produto de fábrica. E logo a cliente chegou com sua filha para fazer o pedido. A menina experimentou o terno e sorriu feliz. A convidada pegou o terno e meticulosamente o virou do avesso para examinar as costuras e depois disse com surpresa: "Você é um virtuoso no que faz. Achei que seria denso, mas estava errado. Você fez um excelente trabalho. Vou recomendá-lo aos meus amigos. E agora pegue o dinheiro pelo seu trabalho e, com essas palavras, entreguei o dinheiro à proprietária. Muito obrigado por seu apreço pelo meu trabalho. Ficarei muito grato se, digamos, a senhora me fizer uma propaganda tácita. Da próxima vez, eu lhe darei um desconto. Alguns dias depois, Júlia ligou novamente e pediu a confecção de uma saia para vestido. A jovem convidou a cliente para ir à sua casa para tirar as medidas e descobrir qual era o estilo necessário. Literalmente, em poucos dias o produto ficou pronto e, mais uma vez, as palavras de agradecimento se seguiram. Júlia ficou muito feliz, pois já havia costurado o segundo pedido. Depois disso, durante um mês, a mulher não recebeu nenhuma ligação. Júlia estava prestes a desistir novamente, mas então o primeiro cliente ligou e disse em um tom de negócios: "Tenho uma proposta para você. Preciso de aventais para meu salão de beleza. Apenas 8 peças. Quero que as professoras usem um uniforme bonito, diferente dos outros. Você faria isso? Claro, peça para suas professoras virem até mim e eu tirarei suas medidas. Mas vamos falar sobre o prazo agora mesmo." "Está bem, eu farei isso." "Ah, espere, quase me esqueci. Você me falou sobre o desconto, isso é relevante ou foi apenas uma figura de linguagem? Por que você diz isso?" "Eu lhe prometi que reduziria o preço, e não jogo minhas palavras ao vento", respondeu Júlia respeitosamente. Uma semana depois, Júlia fez 6 aventais e cobrou por eles. Durante esse tempo, outra mulher entrou em contato com ela para pedir que fizesse um terno de negócios, e descobriu-se que a primeira cliente havia recomendado Júlia para ela. Júlia percebeu que agora não é conhecida por uma ou duas pessoas, mas por várias, e todas elas estão satisfeitas com seu trabalho. Isso significa que ela tem uma clientela constante que a procura em vez de ir à oficina. E, de fato, Júlia recebeu muitas encomendas. Ela tinha que dormir de 4 a 5 horas para ter tempo de costurar os produtos e, ao mesmo tempo, ainda estava trabalhando na tarefa principal. Mas a mulher não reclamava nem um pouco do destino insuportavelmente cansativo, porque sabia o que estava buscando. Cerca de meio ano se passou, enquanto Júlia trabalhava de forma titânica, e então sua mãe veio visitá-la da aldeia. Beth, ao ver sua filha, exclamou com espanto: "Quando foi a última vez que você se olhou no espelho? Você está com olheiras e perdeu muito peso." Ariana, que estava na cozinha, ouviu isso e saiu correndo para encontrar a avó, gritando de alegria: "Vovó, que bom que a senhora veio. Vá contar para sua mãe, você está fazendo tudo certo. Eu lhe disse quantas vezes ela só vê sua máquina de costura. Não me lembro de quando costumávamos sair juntas. Ela até escreve à noite e você não consegue impedi-lo. Talvez sua mãe lhe dê ouvidos. Sua neta deveria ter me ligado e contado tudo, e eu teria chegado mais cedo e dado uma boa surra em sua mãe." Logo, quando Ariana foi para a cama, Beth começou a repreender a filha. Sua mãe disse a Júlia que ela não deveria trabalhar tanto e também que nem todo o dinheiro poderia ser ganho. A velha acrescentou a tudo isso que Ariana morava com a mãe, mas que, na verdade, ela estava sozinha e que nada de bom poderia acontecer. Júlia fechou os olhos, cansada, e respondeu à mãe: "Eu entendo tudo, mas preciso desse dinheiro. A senhora sabe muito bem que não posso ganhar dinheiro de nenhuma outra forma. A senhora mesma se lembra da triste experiência com meu negócio de comércio. Ainda me restam algumas mercadorias. Preciso acumular o capital inicial, depois farei um empréstimo e começarei a organizar meu próprio negócio. Você não sabe que o trabalho pode matar um cavalo? Você e sua costura estarão mortos antes que você perceba. É assustador olhar para você. Ariana está certa.
Você não consegue ver nada ao seu redor, exceto sua máquina. Você nem mesmo tenta organizar sua vida pessoal. Você olha para Tatiana, sua irmã, ela encontrou um jovem e eles vão se apresentar no cartório, e você está sozinha e solitária, disse Betty com tristeza. Mamãe, se você veio me dar um sermão, está perdendo seu tempo. Eu não vou desistir do que fiz. Estou feliz por minha irmã, e que ela tenha mais sorte desta vez do que da primeira vez que se casou. E eu não preciso de um homem no momento, porque tenho um objetivo e vou persegui-lo. Quanto a Ariana, pelo menos ela vê que sua mãe está trabalhando, para o seu próprio bem. Depois de alguns dias, Betty foi embora, ainda incapaz de convencer a filha a aliviar pelo menos um pouco o trabalho. E esse fato desagradou muito a idosa, pois ela temia que Júlia prejudicasse sua saúde. Um ano se passou, enquanto Júlia trabalhava duro, economizando dinheiro. Quando os cálculos ficaram prontos, ela ficou horrorizada ao notar que, nesse ritmo, teria de trabalhar por pelo menos mais 2 anos. A mulher pensou muito sobre o que fazer e decidiu que faria um grande empréstimo no banco. Júlia logo recebeu o empréstimo e imediatamente deixou seu emprego. Ela encontrou uma pequena loja, alugou-a e comprou equipamentos profissionais para 2 costureiras. Júlia percebeu que, naquele momento, só poderia contratar uma pessoa. Assim, logo Júlia abriu a oficina e fez um anúncio no jornal local. A mulher avisou seus clientes habituais que ela não trabalharia em casa. Assim, Júlia, juntamente com outra costureira, começou a trabalhar na oficina. No início, havia poucos pedidos, mas a cada mês o trabalho aumentava. Além disso, Júlia, para se manter à tona e poder pagar um empréstimo, conseguiu um emprego à noite esfregando o chão em um prédio de vários andares. Quando sua irmã descobriu, ligou para ela e disse: "Você é completamente louca, você é completamente louca. Por que você vai abrir uma empresa se sai por aí esfregando o chão? Se a mamãe descobrir, ela terá um ataque cardíaco. Não conte para sua mãe. Ela precisa ficar fora de toda essa agitação agora. Sua mãe não precisa saber que estou esfregando o chão, especialmente se for apenas temporário. Vamos conseguir mais clientes, então vou parar imediatamente, mas por enquanto terei de ser paciente. Isso é com você. Mas note que sou contra seu absurdo. Seria melhor encontrar um marido rico e viver para o prazer, em vez de trabalhar como um boi", disse Leslie com amargura. Mais um ano se passou e Júlia finalmente parou de esfregar o chão nas entradas das casas. Agora ela e seu sócio trabalhavam apenas na oficina. Com frequência, recebiam até mesmo pedidos no atacado, como uniformes escolares para meninas do ensino médio. O tempo passava devagar. Em breve, Júlia conseguiu contratar outra costureira e, nesse meio tempo, começou a frequentar a oficina com menos frequência. A mulher começou a pensar que era hora de encontrar um lugar maior para trabalhar. Ela queria que a oficina tivesse uma pequena loja onde pudesse comprar o tecido ou os acessórios certos. Júlia já havia pago o empréstimo e pediu um novo para sua finalidade. Logo depois, o ateliê se mudou para novas instalações, um pouco mais espaçosas do que as anteriores. Agora havia uma pequena loja anexa ao ateliê. Betty viu que sua filha estava se saindo melhor nos negócios e ficou muito feliz por ela. No entanto, o fato de Júlia não tentar organizar sua vida pessoal ofuscou a aposentada, e a hora chegou imediatamente. A idosa disse ao telefone para a filha: "Você vai brincar com seu trabalho. Tem uma filha que vai para a 10ª série e está sozinha e solitária." "Mamãe, e para onde vou levar um homem, se moro com minha filha em um apartamento de um quarto?" Júlia respondeu alegremente. Ela se esqueceu de não dizer: "Um homem deve levar a pessoa que escolheu, e não você para a casa dele." A propósito, obrigada, mamãe, pela ótima ideia. Agora sei qual é a minha primeira ordem de trabalho. Se eu tiver o dinheiro, preciso trocar meu apartamento de um quarto por um de 2 quartos. Farei isso amanhã. 2 meses depois, Júlia e sua filha se mudaram para um apartamento de 2 quartos. Júlia estava feliz porque agora tudo em sua vida havia mudado tão radicalmente, mas no fundo estava triste, porque ela mesma desejava a simples felicidade feminina com um homem. Mais um ano se passou, e Júlia percebeu com horror que o tempo havia passado rapidamente. Sua filha já estava terminando a 11ª série, e ela mesma teria 40 anos em poucos anos, e ainda estava sozinha, sem uma alma gêmea. A
gostaria de conhecer um homem, mas não sabia como fazer isso. Então, enquanto Júlia estava sentada na mídia social e conversando, ela foi abordada por um estranho, cujo nome era Alexander. Eles se falaram por correspondência, palavra por palavra. O tempo passou, e o casal se aproximava cada vez mais um do outro. Júlia sabia que o homem era 8 anos mais novo que ela, trabalhava em turnos, morava em outra cidade e sonhava em formar uma família. Eles já estavam se comunicando há cerca de 3 meses. Júlia contou a Alexander sobre si mesma sem nenhum segredo. E Alexander inesperadamente propôs que eles se encontrassem pessoalmente. A mulher já se sentia atraída por esse homem há muito tempo, por isso ficou feliz por Alexander ter tomado a iniciativa de conhecê-la. E Júlia aceitou a proposta. O homem disse que iria até ela na cidade e alugaria um apartamento por alguns dias. Alexander chegou e foi recebido por Júlia, que imediatamente notou que o homem era muito mais bonito na vida do que na foto. O homem lhe deu um buquê de flores e a encheu de elogios. Fazia muito tempo que a mulher não ouvia tantas palavras gentis em sua direção vindas do sexo forte que ela ficou até confusa. Em seguida, o casal passeou pela cidade. Depois Alexander acompanhou Júlia até sua casa e ele mesmo foi para um apartamento alugado. Assim que, após o encontro, a mulher saiu para o corredor, ouviu a pergunta da filha de mamãe: "E que homem bonito a chamou agora? Está me seguindo?" Júlia respondeu com uma risada: "Deus me livre, por que você acha isso? Eu estava olhando pela janela quando a vi com o senhor, por isso perguntei, mas se não quiser, não precisa responder. Ele é apenas um conhecido e decidiu me acompanhar até em casa. Durante o resto do dia, Júlia pensou em Alexander e, involuntariamente, imaginou abraçando-a e beijando-a apaixonadamente nos lábios. Esses pensamentos a excitavam, pois fazia muito tempo que ela não dormia com um homem. No dia seguinte, Júlia recebeu um telefonema de Alexander na hora do almoço e, mais uma vez, ele a convidou para se encontrar com ele. Júlia aceitou de bom grado. Ela escolheu cuidadosamente sua roupa antes do próximo encontro, pois queria encantar esse homem. Antes de sair do apartamento, a mulher olhou novamente para seu reflexo no espelho com um olhar crítico e ficou satisfeita. Só então correu para encontrá-lo. Naquele dia, eles também fizeram uma pequena caminhada e Alexander sugeriu que fossem ao apartamento alugado por ele para visitá-lo. O homem deu a entender que tinha um apartamento alugado. O homem deu a entender que tinha uma surpresa para sua companheira. Júlia ficou intrigada e concordou. Quando o casal entrou no apartamento, Alexander puxou a mulher para junto de si e disse suavemente: "Você me deixa louco. Não dormi a noite toda e fiquei pensando em você. Faça o que quiser comigo, mas agora eu vou beijá-la." Júlia não disse nada em resposta, apenas fechou os olhos. Imediatamente, a mulher sentiu os lábios de Alexander pressionando os seus. Ela não afastou o homem, pois ela mesma estava sonhando com isso. E logo o casal no corredor se mudou para Tacta. Júlia se entregou completamente à paixão. Só depois de um tempo o homem soltou sua parceira do abraço. A mulher se deitou coberta com um xadrez e admirou Alexander, que naquele momento estava passando o dedo gentilmente sobre seus lábios. Júlia, naquele momento, estava disposta a ficar aqui com aquele homem para sempre pelo fato de que a sensação era realmente boa. Depois de algumas horas, a mulher olhou para o relógio e disse que era hora de ir para casa. O homem respondeu dizendo que não a deixaria ir a lugar nenhum hoje. Júlia riu alegremente com essa declaração, ficou feliz em ouvi-la e disse em voz alta: "Você se esqueceu de que eu tenho uma filha que vai perder a mãe? Ligue para mim e diga que vai passar a noite na casa de um amigo. Você não é um garotinho, por que eu deveria ensiná-lo? Além disso, sua filha já é adulta. É assim que você quer que eu fique? Por que você faz perguntas óbvias?" O homem murmurou e beijou a mulher com paixão novamente. Júlia não voltou para casa naquela noite, ela havia ligado antes e dito a Ariana que ficaria na casa de uma amiga até a manhã seguinte. A filha ficou surpresa, pois sua mãe nunca dormia fora, mas não fez perguntas desnecessárias. 3 dias se passaram, enquanto Alejandro chegava, eles se viam todos os dias. E logo o homem disse que estava na hora de ele voltar para casa. Essa notícia imediatamente perturbou Júlia, pois ela não queria se separar desse homem, pois estava muito bem com ele em todos os planos.
O homem imediatamente notou que sua partida perturbou a mulher e então disse suavemente: Você e eu estamos bem juntos, você e eu estamos bem juntos, talvez vamos ficar juntos? Você acabou de fazer esse pedido de casamento? Por que não? Você quer se casar comigo? Claro que sim. Estou apaixonado por você há muito tempo, nós nos correspondemos por um mês, então me senti loucamente atraído por você, respondeu Júlia alegremente e estendeu a mão para beijar o escolhido nos lábios. O casal decidiu que o homem iria primeiro fazer um turno de trabalho e, em seguida, encontraria Júlia e se candidataria a um cartório aqui. A mulher primeiro se ofereceu para morar com ela, explicando que tinha seu próprio negócio aqui. Alexander ficou muito feliz e explicou o motivo. Ela disse que morava com a mãe em uma casa na Krushelka e que não haveria lugar para morar lá. Logo Alexander foi embora. Júlia sentia muita falta do escolhido, a mulher percebeu há muito tempo que estava apaixonada por esse homem sem memória. Ela sonhava em viver com esse homem como uma entidade única pelo resto de sua vida. E ela tinha certeza absoluta de que seu amante também sentia o mesmo por ela, porque ele havia lhe dito isso. Julie queria gritar seus sentimentos para todos. De repente, ela sentiu a necessidade de contar a alguém que tinha um ente querido. Então, ela decidiu ligar para a irmã e compartilhar o fato com ela. Ela discou o número de Leslie e, assim que ouviu sua voz, disse: Voi. Olá. Vou lhe dar um susto agora, mas você será a primeira a saber da incrível notícia de que sua irmã vai se casar em breve. E a minha notícia? Impossível. E você não me contou que tinha um namorado todo esse tempo? Como pôde fazer isso? Vamos lá, diga-nos quem ele é e o que está comendo. Nós não vamos comê-lo, eu ainda preciso dele. Você não pode imaginar como estou feliz, eu me apaixonei como uma garotinha, só de pensar em Sasha, disse Julie e depois continuou a contar sobre seu amante. Leslie ouvia atentamente a irmã, interrompendo-a de vez em quando para fazer alguma pergunta interessante sobre o pretendente de Julia. No final da conversa, Leslie perguntou se poderia contar para sua mãe, para que ela ficasse feliz. Julia pensou por um momento e depois assentiu. Meia hora depois de conversar com sua irmã, Julia recebeu um telefonema de sua mãe. Beth parabenizou sua filha calorosamente e perguntou quando ela viria à cidade com seu amante para apresentá-la a ela. Julia não sabia como dizer que esse assunto não era discutido com Alexander. E então ela assegurou à mãe que, assim que seu amante chegasse, eles decidiriam tudo em conjunto e informariam sobre o dia da chegada com antecedência. Agora Julia pensava em como informar a filha que sua mãe iria se casar em breve. A mulher pensou sobre isso por um longo tempo e depois decidiu que era necessário contar como realmente era. E quando Ariana apareceu em casa, ela pediu à filha que se sentasse para uma conversa séria. A menina olhou para a mãe com espanto e concordou com o pedido. E Julia, suspirando, desabafou: Quero lhe dizer que vou me casar com o homem que você viu comigo. Nossa, você realmente sabe como surpreender uma mãe. E agora estou adivinhando com qual amigo você dormiu na outra noite. Portanto, tudo o que posso fazer é parabenizá-la. Você merece uma vida familiar feliz, a vovó está sempre falando sobre isso, disse Ariana com um sorriso, que estava realmente feliz por sua mãe. Filha, eu estava com tanto medo de ver sua reação negativa, eu te amo muito. Do que você está falando? Por que eu teria uma atitude ruim em relação ao evento quando minha mãe está feliz? Perguntou a garota surpresa. Oh, bem, não vamos falar sobre isso. Prefiro contar a você, disse a mãe alegremente. O tempo voou e logo Alexander chegou. O casal apresentou um pedido de casamento e, em seguida, Julia levou o escolhido para apresentar seus parentes na aldeia. Beth, ao ver o futuro genro, percebeu mentalmente que o homem era bastante atraente por fora e, ao se comunicar, ele lhe pareceu um interlocutor agradável. Mas, literalmente, no dia seguinte, a aposentada mudou um pouco sua primeira impressão. E tudo porque ela recebeu a visita da neta do vizinho, que na época tinha 19 anos de idade. Beth notou imediatamente o olhar de apreciação com que Alexander olhava para o corpo da garota. Era desse olhar que a dona da casa não gostava. Quando chegou a hora, sua mãe se voltou para Julia e perguntou se ela tinha certeza sobre o homem.
Júlia lançou um olhar intrigado para a mãe e respondeu que conhecia Alexander há mais de 3 meses. Beth não fez mais nenhuma pergunta à filha. Depois de voltar do vilarejo, o casal entrou com um pedido e o homem foi morar com Júlia. Ariana acolheu o escolhido de sua mãe, o que agradou Júlia, que estava preocupada com o desenvolvimento do relacionamento entre os dois entes queridos. Logo houve uma cerimônia de casamento, mas os noivos não começaram a tocar, o que insistiu a noiva, que não queria um show extravagante. Alexander não contestou o desejo de sua esposa. Eles apenas comemoraram esse dia significativo em um restaurante, no círculo de parentes e amigos próximos. Júlia só ficou surpresa com o fato de a mãe de Sasha não ter comparecido ao nascimento e fez uma pergunta sobre o assunto: por que sua mãe não está aqui? Esse caminho é exaustivo para ela, não se preocupe, ela ficará feliz por nós em casa. Acima de tudo, eu lhe enviarei fotos. O tempo passou lentamente. Ariana terminou o ensino médio e foi para Washington, D.C. para estudar medicina. O casal morava sozinho. Alexander viajava a cada 2 meses em um turno, e nessa época Júlia ficava muito preocupada com o que poderia acontecer com seu amante, além de ter muito ciúme dele. Certa vez, a mulher chegou a pedir que ele deixasse o emprego. Mas ele recusou a oferta, dizendo: não quero ficar no pescoço de minha esposa como um fardo. Preciso ter minhas próprias finanças pessoais. Então vamos encontrar um emprego adequado para você aqui. Aqui os salários são baixos e já estou acostumado a trabalhar lá. Quero economizar para comprar um carro. Há muito tempo que quero um. Quero comprar um Ford, disse o marido. A esposa aceitou o sonho do marido e até pensou que era possível dar esse presente no aniversário dele. É verdade que ela não podia fazer isso no momento, porque o dinheiro que tinha no cartão de crédito estava sendo usado para pagar o empréstimo no banco. Mas a ideia de dar um carro ao marido havia se tornado seu sonho. A vida estava indo bem quando, de repente, algo infeliz aconteceu. Leslie ligou para ela e informou que sua mãe havia morrido de um ataque cardíaco. Júlia uivou como um animal ferido ao receber a mensagem. Ela gritou e bateu com o punho contra a parede, completamente desnorteada com a notícia. A mulher se considerava culpada pela partida de sua mãe e não entendia por que ela se culpava por isso. Beth foi enterrada ao lado do marido. As irmãs achavam que a mãe aprovaria sua escolha, pois mesmo depois da partida do pai para o outro mundo, ela ainda o amava. E, sem o marido, ela nunca respondeu aos avanços de outros homens. Um ano se passou desde a morte de Beth. Durante esse tempo, Ariana conheceu um jovem com quem foi à casa de sua mãe para apresentá-la ao futuro genro. Júlia ficou confusa ao ouvir isso, pois não esperava que sua filha se casasse tão cedo. A mulher fez uma pergunta a Ariana: você tem certeza do que sente por esse rapaz? O casamento é um passo muito importante na vida. Você precisa avaliar tudo cuidadosamente antes de se casar legalmente. Mamãe, é claro que eu já pensei sobre isso. E já conheci os pais dele. Eles me aceitaram calorosamente e até me chamam de nora. Portanto, você deve se preparar para o casamento. Fiquei surpresa com sua mensagem, minha filha. A maçã não cai longe da árvore. Lembro-me de quando você também me surpreendeu com a mensagem de que iria se casar com o tio Sasha. Então, você e eu estamos quites, disse a garota com uma risada. Bem, vamos pensar no que dará aos recém-casados para o casamento, disse a mãe de sua filha com um sorriso e acariciou gentilmente a bochecha de Ariana. E não precisa pensar, estou lhe dizendo, dê-nos um carro. É muito difícil viver em Washington sem ele. E os pais do escolhido já nos disseram que nos darão as chaves de um apartamento de um quarto. Assim, seremos uma família jovem e abastada. Logo Ariana partiu com seu noivo. Depois de sua partida, Júlia se aproximou do marido e, com um pouco de sarcasmo, disse-lhe que havia ouvido a conversa sobre o carro. A mulher olhou para o marido com perplexidade. Ela não conseguia entender o tom do esposo e perguntou que ele não estava satisfeito. Alexander sorriu e disse que a garota tinha apenas 18 anos e que imediatamente tudo caiu em suas mãos. Em seguida, ele acrescentou que estava economizando há vários anos para comprar um carro e não conseguia juntar a quantia necessária. Júlia ficou um pouco chocada com o que estava ouvindo e disse: mas Ariana é minha filha e ela vai se casar.
Se você tivesse escutado toda a conversa, teria ouvido que os pais do jovem vão dar um apartamento para eles. Obviamente, você não ouviu. Que pena. O homem disse de forma brusca e saiu do apartamento. Júlia ficou intrigada com esse breve diálogo e também com o comportamento de seu esposo, que saiu sem dizer uma palavra. O homem ficou fora por muito tempo e Júlia ligou para ele, mas o marido não atendeu o telefone. A mulher começou a sentir uma vaga ansiedade e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não sabia o que pensar e estava prestes a chamar a polícia quando a porta da frente se abriu e Alexander entrou. Júlia correu até o marido e começou a perguntar onde ele estava. O homem respondeu de forma brusca que estava respirando ar fresco. A mulher, desesperada, pediu que o escolhido falasse com ela, mas Alexander disse claramente que não estava com vontade e queria dormir. No dia seguinte, o cônjuge também estava mudo e Júlia se sentiu culpada por algo na frente dele. Ela ficou irritada e se virou para o marido. E por que você está fazendo isso comigo? É por causa do carro que quero comprar e dar para minha filha. Então esse presente será de nós dois. Faça o que quiser, eu não me importo. Espere. Não se afaste da conversa. Você quer um Ford, e eu me lembro. Deixe-o ser paciente por um tempo e, depois de um tempo, compraremos um carro novo para você. Mas agora temos que fazer um presente para Ariana, exclamou a mulher e olhou preocupada para o marido, que foi em silêncio para a cozinha e começou a fazer café. Naquele exato momento, Júlia entrou correndo e, segurando as lágrimas, tentou abraçar o marido. Alexander se afastou e disse que estava indo para o serviço amanhã. A mulher olhou assustada para o amante e lhe disse em voz baixa que era muito cedo para ele ir trabalhar, que ela estava com medo de que Alexander a deixasse. Em resposta, o homem não disse nada. Júlia tocou a mão de seu amante e disse: Ok, eu entendo você. Você quer que eu o ajude com a compra de um carro. Que assim seja. Você pode estar certo de que é muito cedo para dar presentes tão luxuosos a recém-casados, pois não se sabe se eles continuarão a viver juntos ou não. Procure um Ford que possamos comprar, e conversarei com minha filha sobre a compra de um carro para eles um pouco mais tarde. E depois dessas palavras, a mulher olhou para o marido, que, como se nada tivesse acontecido, estava preparando o café em uma turbina. Alexander simplesmente ignorou sua esposa. Júlia não aguentou e gritou histericamente: Não está me ouvindo? Ofereci um carro para você e você nem olha para mim. Alexander se virou e puxou a esposa, que já estava chorando, para perto de si, abraçou-a gentilmente e, em voz baixa, disse-lhe para se acalmar. Em seguida, ele levantou a mulher em seus braços e a levou para o sofá, onde começou a beijá-la com ternura. Depois disso, o casal ficou íntimo, e Júlia, apoiada no ombro do amante, pensou que concordaria em fazer todo o possível para que tudo fosse bom para ela e Sasha. No dia seguinte, a mulher transferiu uma quantia de dinheiro para o cartão do marido, e ele começou a procurar um carro. E logo no pátio já havia um Ford vermelho, que pertencia a Alexander. O homem estava indiscutivelmente feliz com essa compra, que não escondeu de Júlia. Mas a mulher se sentiu desconfortável em relação à filha, pois percebeu que se Ariana, em um futuro próximo, for ao cartório com o namorado, ela não terá tempo de economizar dinheiro suficiente para comprar um carro. Passaram-se alguns meses após a compra do carro, e a mulher começou a perceber que seu esposo, de alguma forma, esfriava com ela. Isso fez com que Júlia parasse para pensar, e ela tentou descobrir com o marido por que ele havia se tornado indiferente a ela como mulher. Alexander fez uma cara de perplexo e perguntou: do que está falando? Você sabe muito bem do que estou falando. Parece-me que você me ignora como mulher. Eu não entendo nada de vocês, senhoras. Vocês inventam, que se dane, e nós, homens, ficamos presos a tudo isso. Já pensou que, quando eu volto do meu turno, também dirijo um táxi para ganhar um dinheiro extra? Você e seu ateliê, você não vê nada ao seu redor. Do que está falando? Eu vou 3 ou 4 vezes por semana. Talvez eu possa explicar seu comportamento, disse Júlia, nervosa. O homem lançou à esposa um olhar de escárnio, mas não respondeu nada. A mulher estremeceu involuntariamente com o olhar de seu amante. Ela nunca tinha visto Alexander olhar para ela daquela maneira antes. Em seguida, o chefe da família fez as malas e saiu de casa. Júlia pensou que esse era o último incidente desagradável do dia, pois
Ela se levantou animada e correu para abrir a porta, pensando que seu cônjuge havia retornado, mas havia se esquecido de levar as chaves da porta da frente. Entretanto, quando abriu a porta, viu uma filha feliz com um buquê de flores. A menina abraçou a mãe com alegria e, depois, percebendo que o rosto da mãe não estava feliz, perguntou à mãe por que o tio Alexander estava sentado no banco do motorista do Ford vermelho. Não aconteceu nada. O carro é do Alexander, eu dei dinheiro a ele. E por que você deu dinheiro a ele sem avisá-lo, caso eu não estivesse em casa? Disse a mãe, quase inaudível. Como assim, você deu dinheiro a ele? Mas você prometeu nos dar um carro para o casamento e meu noivo descobriu. E nós já informamos os pais do meu noivo, disse Ariana confusa e depois acrescentou apressadamente, eu vim sem avisar porque vim dizer a eles que nos apresentamos no cartório e que vamos nos casar daqui a um mês. Mamãe, como pôde fazer isso? Você nos deu esperança e depois não cumpriu sua promessa. Como posso encarar os pais do noivo e minha pessoa favorita? Agora eles vão me ver como uma boca grande depois de tudo isso. Nós vamos resolver isso, disse minha mãe calmamente. Você fala sobre isso com tanta calma. É preciso muito dinheiro para comprar um carro. Eu não esperava que você o fizesse. Não me importa que você administre seu dinheiro sozinho, já que o ganhou com seu próprio trabalho. Mas por que está fazendo promessas vazias para mim em público? Você pode se agradecer agora, mas não haverá casamento. Tenho vergonha de olhar o escolhido nos olhos depois de tudo isso. Não quero que ele pense que sou igual a você, exclamou Ariana apaixonadamente. Pare de ser histérica. Eu mesma explicarei tudo ao seu jovem e aos pais dele. Você receberá o carro, mas um pouco mais tarde. Sim, como você pode não perceber que não se trata do carro, mas do que você prometeu, e suas palavras não deram em nada? Como dizem, o que você disse acabou se tornando ar, ou melhor, acenando com o ar. Com essas palavras, a garota entregou as flores, e sem esperar por uma resposta, saiu do apartamento. Júlia tentou alcançar a filha e seguiu Ariana pela entrada, notando imediatamente que ela estava descalça. A mulher lançou um olhar de saudade para a filha e voltou para casa. Júlia se sentou no sofá e só então começou a chorar. À meia-noite, seu marido voltou e foi para a cama sem falar nada. Júlia percebeu que não adiantava se explicar hoje e deixou a conversa para amanhã. A mulher passou a noite inteira praticamente sem dormir, esperando o dia amanhecer. Assim que amanheceu, Júlia se sentou em frente ao marido, esperando que ele acordasse. Depois de um tempo, Alexander se espreguiçou e abriu os olhos. Imediatamente sua esposa lhe desejou bom dia e só queria puxar conversa, pois o homem, sem lhe dar chance, disse, sim, ontem eu estava errado, sim, ontem eu estava errado. Não vamos começar essa conversa novamente, porque deveríamos estragar o humor um do outro pela manhã. Eu admiti meu erro. E não quero brigar antes de ir para o trabalho. Como você vai voltar ao trabalho? Mas você ainda tem 3 dias antes de sair, disse sua esposa, preocupada. Fiquei sabendo ontem. Liguei um pouco antes, mas, na verdade, a culpa não é minha. E agora você vai fazer o café da manhã, e eu vou até o carro pegar minha mala, para que você possa arrumar minha mala para o meu turno. O que você gosta de fazer? Disse o homem e acariciou gentilmente a mão da esposa. Júlia se sentiu um pouco encorajada pelas palavras do homem, pois reconheceu que havia cometido um erro ontem. A mulher se levantou do sofá e sorriu suavemente para o marido. Em seguida, foi para a cozinha preparar uma omelete e preparar o café em um turbo, que seu Alexander tanto gostava. Júlia preparou o café da manhã em silêncio na cozinha, enquanto repreendia mentalmente os chefes do marido que estavam interrompendo o fim de semana legal de forma tão indisfarçável e ligando para o trabalho antes do horário. Logo a mulher pôs a mesa, onde colocou um prato de omelete e café recém-preparado, e no mesmo momento ouviu a porta da frente bater. Imediatamente percebeu que o marido havia entrado e ido buscar sua mala. A mulher chamou carinhosamente sua pessoa favorita para o café da manhã. Alexander se aproximou e disse com um sorriso que já havia sentido o cheiro de café no corredor. Júlia sorriu em resposta e lhe desejou bom apetite, e ela mesma foi para a sala de estar para começar a arrumar a mala do esposo para o relógio. Só que ela queria ir embora, ao ouvir a frase de Sasha, querida,
Preciso de dinheiro para comprar peças de reposição. Espere, mas no mês passado você já comprou um carro e não um pouco de dinheiro. Não seja uma garotinha. Um carro é uma mulher, e precisa de cuidados e atenção. E não se esqueça de que eu uso o carro para ir ao trabalho, e nem sempre a estrada é boa, então as peças voam, disse o chefe da família com despreocupação. Talvez seja melhor você ir para o trabalho, como antes, sem seu próprio transporte. Dessa forma, economizaremos gasolina e peças de reposição. Por que você acha que eu preciso de um carro se não tenho que dirigi-lo? Disse o homem com desgosto. Júlia percebeu rapidamente que o marido não estava satisfeito com sua resposta, então se apressou em dizer que o dinheiro viria naturalmente. E então a mulher acrescentou que iria arrumar suas coisas devagar, para não fazer isso no último momento. Alexander sorriu com satisfação e assentiu. Júlia foi para a sala de estar e começou a tirar as roupas íntimas limpas do marido da cômoda. Ela empilhou as roupas do marido no sofá. Em seguida, pegou a mala, colocou-a ao lado da roupa de cama e abriu a tampa. Ela notou o canto de um pedaço de papel saindo de um bolso lateral. Júlia puxou e outro apareceu atrás dele. A mulher tirou 2 papéis e ficou surpresa ao ver que eram 2 comprovantes de viagem, um em nome do marido e o outro em nome de uma mulher que ela não conhecia. Júlia olhou para os 2 documentos por um longo tempo e não conseguia entender por que esses 2 papéis estavam na mala de seu marido. Foi então que ela se deu conta, na velocidade da luz, de que era supostamente por isso que ela havia sido chamada para trabalhar um pouco mais cedo e porque seu marido havia sido frio com ela. A mulher percebeu que o amante tinha uma amante por fora. Júlia, com os comprovantes nas mãos, dirigiu-se à cozinha, onde o desavisado Alexander estava tomando o café da manhã. A mulher estendeu os papéis para o esposo e, não conseguindo conter a indignação, disse: Você diz que vai trabalhar? Por que você se esqueceu de me dizer que vai viajar com uma senhora para descansar? O homem olhou para os documentos, depois para a esposa e disse calmamente: Então você encontrou. Bem, melhor ainda, o que você achou? Vou esperar a celulite, andar com um roupão esfarrapado e maldito, quando há beldades jovens e bonitas, sem sobriedade, como você. Sim, além disso, elas estão dispostas a lhe dar dinheiro sem lembrá-lo. É você que entende implorar. Não gosto disso e fico feliz por você ter encontrado esses cupons. Não preciso explicar tudo para você. Espero que você não seja uma mulher completamente estúpida e tenha percebido que eu a estou traindo há muito tempo. Você sabe que não são apenas as cabras que têm tesão, mas também os bodes. Sim, como você poderia? Eu o amo com todo o meu coração e você simplesmente cuspiu na minha alma. Tive uma briga com minha filha por sua causa. Você me amava ou só se importava com minha conta bancária? Que amor! É um conto de fadas inventado para pessoas estúpidas, e você é uma delas. A propósito, a pessoa com quem vou também é da mesma subespécie, mas mais jovem que você, e o pai dele é um funcionário público. E esses comprovantes são por conta dele. E, por favor, não me censure agora em nada. Você mesmo queria se casar comigo, e eu dei meu consentimento, mas o problema é que, embora você tenha um negócio, ainda não está de pé, porque tem um empréstimo pendurado no pescoço, e até agora você se manteve calado sobre isso, e só se gabou de que o dono do estúdio, disse sarcasticamente Alejandro. Que canalha você é! Saia daqui agora mesmo. Claro, vou terminar meu café da manhã e você pega as suas coisas, por favor, disse o homem com um sorriso zombeteiro. A mulher pegou o prato com o resto da omelete e o jogou no chão com toda a sua força. Alexander sorriu e se levantou da mesa. Em seguida, foi para a sala de estar, onde apressadamente colocou suas coisas em uma mala, vestiu-se e deixou o apartamento sem dizer uma palavra. Quando seu marido se foi, Júlia se agachou e chorou desesperadamente. Ela chorou por um longo tempo e depois se forçou a se recompor e ligar para a filha. No entanto, o celular de Ariana estava fora de área. A mulher fez várias tentativas ao longo do dia, mas sem sucesso. Naquele momento, Júlia fez uma pausa e olhou para sua interlocutora, que estava sentada no carro rezando um rosário. A mulher enxugou as lágrimas que haviam brotado durante a narração da história de sua própria vida. Naquele exato momento, Steve virou a cabeça para sua companheira e perguntou em voz baixa: Posso lhe fazer algumas perguntas?
que sim. Por que você não pulou da ponte quando seu primeiro marido morreu? Na época, eu tinha o apoio de minha mãe. Sim, e naquela época eu percebi a tragédia de uma maneira muito diferente, porque minha filha era pequena e estava perto de mim. Eu não podia deixá-la assim, sem mim, respondeu ela calmamente. E agora, o que a motivou a ir até essa ponte? Veja, eu não consigo entender. Um homem a traiu, isso acontece com muita frequência, como dizem, não é incomum. E você decidiu que agora não há mais sentido em viver. Qual é a lógica disso? É difícil de explicar, mas vou tentar. O fato é que vivi sozinha por muito tempo após a morte de meu primeiro cônjuge. Tive um relacionamento com 2 homens, que terminou rapidamente antes de começar. E depois havia Alexander, todo bem arrumado, com discursos sedutores e capaz de agradar uma mulher, e eu era esse homem simplesmente escravizado, se assim posso dizer. E aqui ele não apenas me traiu, ele simplesmente me usou, mas esse não é o motivo principal. Eu decepcionei minha filha, eu a magoei. Ela foi embora e desapareceu sem deixar rastros. Liguei para a residência, mas eles me disseram que não acomodam estudantes durante o verão. O celular de Ariana está sempre fora de alcance. E eu não sei o endereço do noivo da minha filha. Percebi que minha filha havia me excluído de sua vida. Não havia como encontrá-la e eu não tinha mais ninguém em quem confiar. Eu me sentia vazia e desnecessária nesta vida. Eu simplesmente não queria viver da noite para o dia. E algo em minha alma acenou que tudo isso pode ser interrompido de uma vez e é por isso que decidi dar esse passo. Mas suas palavras, como se me trouxessem de volta à realidade, dizem que eu só vou melhorar a mim mesma, mas não aos outros. Júlia ficou em silêncio, com a cabeça baixa. Ela não tinha mais vergonha das lágrimas que escorriam por seu rosto. Júlia estava aliviada porque pelo menos alguém sabia o que ela estava sentindo naquele momento. Steve ficou sentado pensando, olhando para uma mulher confusa que havia escolhido a solução errada para sua situação. O homem ficou em silêncio por alguns minutos e depois falou: "O que você vai fazer agora?" "Eu não sei. Só quero encontrar minha filha e pedir desculpas a ela." "Não tem problema, eu o ajudarei a encontrar Ariana. Eu gostaria de saber mais sobre o Alexander. O que você vai fazer com ele?" A mulher ficou pensativa e em silêncio por um tempo, depois olhou para sua interlocutora e disse que gostaria de lhe dar uma lição, mas não teve essa oportunidade. E Júlia acrescentou que sentia pena da garota com quem Alexander estava se divertindo no mar e brincando com sua mente. Steve ouviu a resposta da mulher e depois disse com um sorriso: "E você pode se vingar desse homem, mas primeiro admita para si mesmo que ele a deixou indiferente na realidade." "Sinceramente, não me importo mais. É como se um véu tivesse caído de meus olhos e eu me pergunto como pude encontrar algo nesse homem. Posso até dizer com mais franqueza que, muito provavelmente, foi levada pela paixão e pelo fato de que a aproximação da idade de crise, de qualquer forma 40 anos, não é para todas as mulheres felicidade direta." "Mas você me ajudará a encontrar Ariana?" disse Júlia. "Eu não jogo palavras ao vento", foi o que ela disse ao seu primeiro cliente. "E agora me diga quando Alexander voltará da estação e se você se lembrou do nome da mulher para quem havia uma segunda passagem." Júlia pensou e disse em que data seu marido voltaria, mas não conseguia se lembrar do nome da mulher para quem o bilhete havia sido emitido. Steve coçou a ponta do nariz e disse que a coisa mais importante agora era convidar Alexander e sua companheira para a casa de Júlia, e que uma surpresa estaria esperando por eles. O homem também acrescentou que era necessário convencer o marido dela a vir com uma nova companheira, com quem ele estava indo para o spa. Júlia olhou para o homem com surpresa e lhe perguntou como fazer isso. Steve pensou por um momento e respondeu: "Diga a ele que você tem um presente para ele na forma de um equivalente em dinheiro e que está disposta a lhe dar as finanças somente se vir por quem ele a trocou. E diga imediatamente que não haverá escândalo, que você apenas despertou a curiosidade feminina. Isso vai ser difícil de fazer. Não sou muito bom em mentir." "Ah, espere, eu me lembrei para quem foi virado o segundo comprovante. Zlata Sokrobogatova e Alexander também disseram que o pai deles era funcionário público", disse Júlia alegremente. "Isso é ótimo. Agora podemos começar a trabalhar. Aqui está o meu número de telefone e você me dá o seu.
Falta apenas uma semana para a chegada de Alexander, e eu terei de trabalhar duro. Mas não faça nenhuma besteira, só se você ligar para sua filha de vez em quando. E se houver alguma novidade, me ligue também. Agora vou levá-lo para casa e prometa-me que irá para a cama e terá uma boa noite de sono. Diga-me, por que você está me ajudando e como pretende punir Alexander? Julia fez as perguntas em voz baixa. Eu já lhe disse que, depois que consegui detê-lo na ponte, agora sou responsável por você. E quanto à punição, que seja uma surpresa agradável para você, digamos uma indenização por danos morais. Agora vamos lá. Dê-me suas coordenadas. Steve levou a nova conhecida ao endereço indicado e pediu que ela mantivesse contato. Julia jurou e correu para casa, pois só queria tomar um comprimido para dor de cabeça e dormir. Ela se sentia muito cansada e, assim que a mulher tomou um remédio e se deitou no sofá, adormeceu no mesmo instante. 2 dias haviam se passado desde a reunião. Julia queria muito ligar para Steve para saber mais sobre a busca por Ariana, mas se lembrou de que o homem havia dito que, assim que tivesse informações, ligaria para ela. Julia esperou e orou a Deus para que Steve encontrasse sua filha. No terceiro dia, o homem ligou e disse que havia falado com Ariana e imediatamente percebeu que a menina ainda estava com raiva e não queria se reunir com a mãe. Steve explicou que havia encontrado a filha de Julia por meio de seus contatos. A mulher ouviu seu interlocutor e perguntou, desanimada, quando poderei vê-lo? Muito em breve, em alguns dias Alexander chegará, então vocês poderão se encontrar. E sua filha também me pediu para lhe dizer que em breve a senhora será avó. Ariana gosta muito de você e quer vê-lo. O problema é que, no momento, ela ainda tem um ressentimento infantil. Como está grávida? Ela é apenas uma criança, não é? Não pode ser! Exclamou a mulher, pois não podia acreditar que sua filhinha estivesse grávida. Você me prometeu que não perderia a paciência. Especialmente agora que você está prestes a se tornar avó. A propósito, eu a parabenizo por isso também, disse a mulher alegremente e desconectou a conexão sem esperar por uma resposta. E então chegou o tão esperado dia em que Alexander voltou das férias. Julia ligou para ele e pediu uma reunião. A princípio, o homem falou de forma rude, mas quando ouviu o objetivo da visita e o valor da remuneração, ficou satisfeito, mas concordou com uma condição em que parte do dinheiro fosse transferido como depósito. Julia ficou apreensiva, mas transferiu uma pequena parte do dinheiro. Algumas horas antes da chegada de Alexander, Steve apareceu no apartamento de Julia, acompanhado por uma linda mulher loira e um cavalheiro desconhecido. A proprietária olhou para os convidados com perplexidade e, de repente, viu sua filha atrás deles. A menina correu para a mãe e começou a se desculpar. Julia abraçou Ariana e pediu perdão a si mesma. Toda a cena foi observada pelos convidados. O encontro de mãe e filha foi interrompido por Steve, que disse, vamos para o apartamento, para que Alexander não nos veja aqui tão agrupadas, caso ele chegue antes do horário combinado. E Julia e sua filha já estavam de pé perto da janela conversando. Os outros estavam conversando entre si quando, de repente, a campainha tocou. Steve se virou para o homem cujo nome era Mickey. E você se lembra quando terá que sair do outro quarto? Steve então se voltou para Ariana. É melhor você se esconder por enquanto. E eu me esconderei com você. Nossa saída será mais tarde. Julia assistiu a esse processo com interesse e então já foi abordada por Steve, que lhe pediu para abrir a porta e confiar na garota loira que ele havia trazido. A proprietária abriu a porta e viu seu marido com uma morena de pernas longas na soleira. Alexander sorriu radiante, entrou no apartamento e, sem preâmbulos, disse, eu cumpri minha parte do acordo, agora você vem. E ele disse isso sozinho, enquanto a loira saía para o corredor e, sorrindo calorosamente, dizia, meu Deus, quem estou vendo? Alexander, olá. Você desapareceu tão inesperadamente, mas entendo que não está mais interessado em mim como um saco de dinheiro, pois tive problemas nos negócios, mas você estava com pressa. Agora estou indo bem, até abrir outro hotel, desde que você evaporou, ou melhor, varreu essa mulher, e a loira apontou para a proprietária, sem deixar Alexander falar, a mulher continuou, mas você ainda teve uma boa refeição em minha casa. Ou melhor, às minhas custas, eu lhe comprei um apartamento de 1 quarto.
E agora vejo que vocês, loiras e mulheres de cabelos escuros, não estão interessadas em morenas e nem mesmo em mulheres mais jovens. Suas exigências mudam a cada dia. Naquele momento, Alexander interrompeu bruscamente a mulher e disse com severidade: que tipo de circo está acontecendo aqui? Eu não a conheço, cidadã, e esta é a primeira vez que a vejo. Que apartamento de um quarto? Pare de falar besteira. E então Julia entrou na conversa, que percebeu que Steve havia começado a tocar e disse: talvez você também não me conheça. Talvez você também não me conheça. Eu também tinha que lhe agradecer pelas amenidades e lhe dei o dinheiro para comprar um Ford, com o qual você sonhou por tantos anos. A propósito, sua parceira também deveria ter lhe agradecido, pois, pelo que sei, ela pagou pelo resort. E você me disse que recebeu um saco de dinheiro, cujo pai é funcionário público. Agora eu entendo quem estava falando sobre sua parceira. E então Steve, Ariana e Mickey saíram. Quando a morena viu o homem mais velho, ela exclamou: pai, o que você está fazendo aqui? Não estou entendendo nada. Mickey olhou severamente para a filha e disse que conversaria com ela em casa. Depois se voltou para Alexander: para evitar punição, sugiro que você faça as pazes com todas as senhoras. Caso contrário, terei de envolver pessoas influentes, de modo que você não viverá docemente nesta terra. Espero ter sido claro. Alexander ficou em silêncio, não tinha nada a dizer. No momento, ele estava apenas sendo empurrado contra a parede e sendo manchado contra ela. O homem queria dizer algo, porque no mesmo segundo a morena se virou para ele e lhe deu um tapa. Diante dessa ação, todas as meninas riram. E Julia tomou a palavra: pode dar outro tapa nele, mas eu não quero sujar minhas mãos. Alexander foi o primeiro a sair, seguido por Mickey e sua filha, e depois a loira. Restavam apenas 3 pessoas no apartamento. Ariana viu que Steve estava morrendo de vontade de falar com a mãe a sós, então disse à mãe que queria visitar a amiga e contar a ela sobre os problemas da Alfonsia. Julia, em tom de brincadeira, ameaçou a filha com o punho, ao que ela respondeu colocando a língua para fora e correndo para fora do apartamento. Assim que Ariana saiu, Steve olhou pensativamente para a proprietária. A mulher ficou involuntariamente constrangida e disse: agora você está tentando me acusar de alguma coisa. Agora está tentando me acusar de alguma coisa de novo? De forma alguma. Quero saber se está se sentindo melhor agora. O homem respondeu com uma pergunta. Sim. E eu fico pensando que talvez o destino tenha nos unido naquela ponte, porque você é como um pássaro ferido e eu sou um lobo abatido, disse Steve calmamente. Em seguida, o homem se aproximou da mulher e lhe disse que Julia tinha um número de telefone e que ele ficaria feliz em ter notícias dela a qualquer hora do dia. Em seguida, ele sorriu e acrescentou que o público ficaria sabendo do linchamento de hoje em breve, pois ele acreditava que Ariana tentaria participar dele. E, de fato, muitas pessoas da cidade logo ouviram falar desse caso, ficaram maravilhadas com a inteligência com que Julia repreendeu o trapaceiro, mas o mérito não foi inteiramente dela, mas de Steve, que teve a ideia de como punir um homem desonesto. As pessoas julgaram por um longo tempo rindo da punição de um trapaceiro. E Alexander logo teve que se retirar com urgência da cidade, mas deu o Ford para Julia, e a filha do oficial teve que pagar o dinheiro da viagem com as finanças que economizou de seus ganhos com o carro. Só que a loira recusou a indenização, pois estava apenas desempenhando um papel para tirar Alexander de lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.